A transição planetária é um processo de transformação da humanidade, onde percebemos que somos maiores de quem pensamos ser. Nos libertamos das limitações da matéria e nos abrimos para o infinito, para quem realmente somos. E nesse processo, claro, despertamos, evoluímos nosso nível de consciência, saindo dessa terceira dimensão para a quinta dimensão. Mas afinal, qual é a diferença desses dois planos de existência? Na quinta dimensão, o tempo não é linear, pois existem múltiplos níveis de consciência que podem ser acessados simultaneamente. Podemos enxergar as possibilidades antes mesmo de agir, pois nessa dimensão não existe dualidade ou julgamento. Estamos conectados à fonte e ao fluxo infinito de energia cósmica. E claro que a mente, então, ela se expande além da racionalidade e da análise, permitindo a conexão com a energia universal e a compreensão da nossa verdadeira natureza. Nessa dimensão, somos capazes de transcender nosso ego e nos aprofundar nas dimensões superiores da existência. É um estado de consciência que nos ajuda e nos liberta das limitações da matéria e nos abre para o infinito. Infinito e avante. Não esqueça Infinito disso. E além. Infinito e além. Já, já, nós vamos voltar para você com as novidades, com essas pessoas maravilhosas que vão vir até aqui. Olá, meus amigos quânticos! Vamos juntos, então, desvendar os mistérios da quinta dimensão e, claro, que nossos convidados quantásticos vão vir aqui dar um show para você. O que significa viver na quinta dimensão, dona Flávia? Pois é, viver na quinta dimensão significa o mesmo estado, estando no mesmo lugar físico. Podemos perceber, sim, mais o nível de dimensão da realidade. Aqui mesmo eu posso viver a quinta dimensão, pois nós estamos em um nível elevado de consciência. Então, esse é o grande convite para essa noite. Bora viver a quinta dimensão? Vamos ver o que o Luiz trouxe para a gente, o que o Ivan preparou para a gente hoje, professor? Vamos lá, vamos chamar nosso amado idolatrado, salve, salve, Ivan Bruno Guerra. Entra aí, Ivan! Fica aí, não entra, fica aí, fica... Pelo amor de Deus, Ivan. Boa noite, professora Flávia, boa noite, professor Jonas. Gratidão a todos que nos assistem toda quinta-feira, toda quinta quântica, quinta-feira, às 20 horas. Estamos aqui com assuntos incríveis e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Luiz Borges vai trazer aqui para nós todo o seu conhecimento, sua bagagem, para compartilhar com a gente nesse tema tão fantástico. Quinta dimensão, terceira dimensão, estamos transitando, não estamos? O que nós podemos falar sobre tudo isso? Esse tema que mexe com a cabeça de tanta gente. Afinal de contas, nós estamos já na 5D ou precisamos caminhar ou fazer alguma receita para chegar lá? Então participe aqui com a gente, fique conosco até o fim e coloque aí as suas observações no chat para que a gente possa compartilhar suas ideias. Fantástico! Agora sim nós vamos chamar o nosso querido Luiz Borges. Seja muito bem-vindo, Luiz. A câmera é sua, o microfone é seu. Faça o que você quiser. Pelo amor de Deus. Vamos aí. Boa noite, meus amigos quânticos, Flávia, Jonas, Ivan. Boa noite, querido. Esse papo multidimensional e todos nós que estamos aqui, está ao vivo com a gente, quem está vendo gravado, enfim, todas as dimensões aí que vamos falar para todo mundo hoje. Maravilha, é sempre um prazer estar com vocês aqui e vamos bater um papo profundo, né, Jonas? Flávio, não, exatamente. Agora a pergunta que não quer se calar, Luiz. Antes de falar a pergunta, nós esquecemos de uma coisa, dona Flávia. Eu não esqueci. Não? Eu não. Esquecemos de cumprimentar as 10 primeiras pessoas. Então, mas que cabeça ali do lado do Kibe. Bora cumprimentar o pessoal que vem aqui. Os 10 primeiros merecem. Eles representam os outros que estão aqui junto com a gente. Eu marquei até quanto é aqui 10, viu, dona Flávia? Olha que organização, tô começando a ficar organizado. A Dilma Pontes,
Boa noite, amigos quânticos. Boa noite, Dilminha. Seja muito bem-vindo. Manda aí outro sapato aí, dona Flávia. Vai, sapato quântico. Oh, minha querida Marciane, consegui finalmente enviar o vídeo de Piracanga para ela. Beijo para você, gratidão, boa noite, muito prazer estar com vocês em mais uma noite de muito aprendizado. Gratidão por compartilhar os e senti a energia muito forte em mim. Ah, é o áudio, ela está falando do áudio e o vídeo. Entendi. Ó, quem ficar até o final hoje tem presente, tá? Presente maravilhoso, que vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá. Agora, direto de Portugal, Maria Soares Duarte Santos. Nossa, eu não vejo a hora de ir lá para Portugal. Gente, todo mundo já sabe. Eu já tenho 4 lugares para comer bacalhau. Meu Deus. Eu vou emagrecer 15 quilos para poder ir lá só para comer bacalhau. Vamos lá. A hora que o professor Jonas colocar a Maria Soares, o pessoal já vai escrever no chat. Bacalhau. Olha lá, fala lá, dona Flávia. Anaís Borges, olha aí, eu acredito que é parente do Caralho, hein? Deve ser uma prima perdida por aí. Seja bem-vinda. Olha lá agora, Ana Hilda. Boa noite, professores. Querida. Vamos engatar essa quinta quântica com assunto em alto nível, conduzido pelo querido professor Luiz Borges. Boa noite, Ana, queridíssima aí. Sempre presente. Cida Rodrigues, boa noite, minha querida. Boa noite, família fantástica. Com enorme alegria, começamos o ano com mais aprendizados, é verdade. E olha que assunto, hein, Cida? Nós vamos falar sobre transição planetária, despertar quânticos, quinta dimensão. Hoje, nós começamos na segunda com a astróloga, estamos aqui com o Luiz hoje, que tem aí um conteúdo incrível, e esse assunto continua. Então, ainda dá tempo, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveita que a gente está começando e impulsiona aí para o pessoal para vir assistir aqui a live com o Luiz. Exatamente. Vamos lá agora, Rejane Santana Silva. Fantástico, Luiz, você é sensacional. Parabéns. Só conteúdos bomba. Pelo amor de Deus, Luiz. Não é bomba atômica, né? Então tá bom. Rejane é uma querida, está participando de uma mentoria aí junto com um monte de gente aí, só papos profundos lá dentro. Isso é legal. Parabéns a todos. Parabéns a você, Rejane. Agora sim, Neilan Nunes de Oliveira. Boa noite, boa noite. Neilan, boa noite. Seja muito bem-vinda junto conosco aqui nessa quinta quântica maravilhosa. Direto da Itália, a Deise Rezende. Boa noite a todos. Boa noite, Deise. Os seus queijos estão terminando, Deise. Estamos com vontade de chorar aqui. Ai, os queijos italianos que ela mandou pra gente. Ela veio até o Rio de Janeiro. De lá, ela postou 3 queijos, gente do céu. Você tem que comer um pedacinho por mês, né? Por Só dia, aquele assim. cabelinho em cima Para não acabar não acabar nunca. Exatamente. Agora sim, a 10ª pessoa, Aparecida Vieira. Boa noite, Aparecida Vieira. Estamos representando todo mundo aqui. Boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a este ensinamento apocalíptico. Não sei se pode falar assim, hã? É um ensinamento apocalíptico. Acopalítico? Quase isso. Eu falei certo a primeira vez? Falou. Então tá bom. E é uma realidade. O universo tem pressa. Esse assunto é um assunto bombástico que o Luiz vai trazer para nós aqui. E nós devemos prestar muita atenção nesses ensinamentos. Essas palavras, eu costumo dizer assim, como eu preguei 18 anos como ministro da palavra, viu, Luiz? Eu costumo dizer que essas são palavras de vida. Acreditem, gente, palavras de vida. Bora lá, Luiz. Mas antes do Luiz começar a falar... Calma, dona Flávia, calma. Luiz vai falar do que, Luiz? Conta pra gente. Quinta dimensão? Primeiramente, eu quero desmistificar algumas coisinhas, né, para a gente não entrar num romantismo, ou numa religiosidade, ou numa viagem na maionese aí, e quero linkar alguns pontos para a gente entender de fato o que é essa quinta dimensão, o que é a transição planetária, como afeta a nossa vida, o que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, para a gente linkar, porque quando a gente fala de transição planetária, na verdade, são um conjunto de pecinhas de quebra-cabeça. E quando você vai linkando vários tipos de assunto, você percebe que tudo é uma coisa só, né? Tudo faz parte da expansão de consciência, da evolução das consciências que está ligado com a nossa vida. Então a gente começa a refletir sobre o que é a vida, né? Então, é um pouquinho... Eu tenho um presente para você, Luiz. Antes de você começar a falar desse assunto tão importante para o povo, eu tenho um presente para você. E depois
você fale, não guarde nada. Como é que o outro Solta fala no essa canal lá voz. dele? Não esconda nada! Conte-me Conte-me tudo! Vamos lá! Leila! Ei, Essa DJ foi uma Jonas, bonita. sempre com os efeitos especiais, maravilhosos. Vamos lá, Luiz. Bora começar esse show de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, antes de eu começar a falar, em primeiro lugar, eu quero que vocês abram a mente de vocês, né? A gente tem várias crenças, cada um veio de uma história, de acessos a vários tipos de informação, de uma família, de crenças religiosas. E quando a gente se abre para o novo, a gente permite novas informações entrarem no nosso campo, né? E aqui a gente entende um pouquinho do nosso campo, a gente sabe que por trás da energia é informação, e se eu bloqueio essa informação nova, eu fico limitado dentro da minha caixinha. Então, quando a gente se abre para o novo, né? E o novo muitas vezes dá medo, porque o medo é simplesmente o desconhecido. E quando a gente começa a conhecer as coisas desconhecidas, aquilo a gente joga luz, né? E se permite ao novo. Então a expansão é simplesmente abrir a mente, sair da caixinha. E o que eu estou falando para vocês aqui são alguns anos de estudos que eu venho juntando várias pecinhas de quebra-cabeça. Então o que eu falar para vocês que não acredito no Luiz, pesquisem por vocês também, sintam no coração de vocês. Todos nós, eu acho que está tendo um chamado interno, né, para refletir sobre algumas coisas, e a informação está aí, pessoal. A gente está na era da informação, como o Jonas disse numa palavra-chave que ele falou aí, apocalíptico, que vem do Apocalipse, né, muitas vezes da Bíblia. E a primeira crença que a gente tem em Apocalipse é como se fosse o fim do mundo, o caos, o inferno, o meteoro, sei lá, o que a pessoa tem de referência, de banco de dados sobre essa palavra. Que, na verdade, quando a gente pesquisa a fundo nela, ela quer dizer revelação. Né? Então, estamos, de fato, vivendo a era do Apocalipse, talvez, da Bíblia, né? Mas no sentido de revelação, revelação do que é oculto, revelação do que está atrás do véu, que tem ligação também com outra palavra que o Jonas falou, que é a vida. Quando a gente fala de expansão de consciência, a gente tem que voltar um pouquinho para refletir sobre a vida. E quando a gente pergunta o que é a vida, né? Se cada um refletir aí para você mesmo, o que significa a vida para você? A vida para você significa só o momento que você nasce, cresce, vive aqui e depois morre? Será que só isso é a vida? Ou a vida é muito mais além do que isso? Então, para a gente entender um pouquinho das dimensões, a gente vai além do nascer e do morrer. Então, quando a gente começa a refletir, a linkar várias pecinhas de quebra-cabeça, a gente vê que a vida vai muito mais além do que o nascer e o morrer. E aí isso vem como se fosse uma espinha dorsal que, na minha visão hoje, todas as pecinhas desse quebra-cabeça, quando você começa a juntar ele, você chega em um questionamento muito profundo, que é quem somos nós. Quando você pergunta quem somos nós verdadeiramente, você começa a perceber que você não é quem você imaginava que era. E aí isso muda tudo. Você troca as pilastras, as bases, as estruturas do que te ensinaram. E aí você começa a perceber que onde você também está inserido, né? O que é o planeta Terra? O que é a terceira dimensão que a gente fala? Quando você começa a perceber que existe outras dimensões, que na verdade são faixas de frequência, né? E aqui a gente fala muito de frequência de informação. Então, pegando um pouquinho da ciência aí, a gente sabe que a nossa visão, os nossos 5 sentidos, eles só captam uma faixa de frequência minúscula perante a tudo que existe no invisível. Então, quando a gente olha a terceira dimensão, a gente pode falar que é o que a gente julga como material, real, toda a tabela periódica da química, o que a física já descobriu, a física tradicional, e agora com a física quântica a gente consegue descobrir que, o que eu achava que era sólido, matéria, não é tão sólido assim, e nem é matéria, né? Tudo é energia, a gente sabe que um átomo aí tem mais de 99% de espaço vazio, e quando você entende que esse espaço vazio nem é espaço vazio, que está ligado com a matéria escura e toda a parte do prana, do ki, do chi que existe aí no universo, né? Então, são várias pecinhas de quebra-cabeça para a gente refletir, em primeiro lugar, quem somos nós? Se nós não somos quem imaginamos que somos, se aonde eu estou inserido não é tão real quanto eu imaginava que era, o que é real, né? O que é espiritual, o que é matéria?
Então a gente começa a refletir, e quando você começa a refletir, você começa a trazer novos questionamentos. Novos questionamentos faz você ir em busca de novas respostas, e novas respostas traz novas informações para vocês, né? Então tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, são estudos que eu fiz, tem ligação com experiências que eu tenho, né? Esse ano de 2023 eu estou sentindo um chamado muito grande, como o Jonas falou, e o tempo urge, né? O universo tem pressa para evoluir, e cada um de nós que estamos percebendo e conectado com isso, eu sinto demais aqui que está tudo acelerado. Não sei se vocês sentem isso aí também, que parece que o tempo está mais acelerado, tudo está acontecendo, parece que tem uma pressão vindo de fora, que a gente não sabe nem explicar, que está te pressionando, né? E o que é isso? Está ligado com a transição planetária, né? Então, para a gente entender um pouquinho, eu trouxe até umas referências aqui, ó, que a gente não pode falar, deixar de falar desse carinha aqui, ó, Zecharia Sitchin, que ele fala aí, né, do 12º planeta, que tem ligação aí com uma postagem que eu vi hoje que o Jonas fez, com Herculovos, com um outro planeta, um outro astro que pertencia ao Sistema Solar, que tem toda uma história oculta que você, buscando um pouquinho mais, você vai chegar nesse outro livro aqui, ó, Exilados de Capela, que tem ligação aí com aquele livrinho que o Jonas está lá na mão ali. Então, você começa a ligar com o Evangelho, que tem alguns apócrifos aí, como o livro de Enoque, e outros apócrifos de Madalena, e outros que você começa a linkar, né? Eu trouxe aqui algumas coisas ocultas, que essa tiazinha aqui, ó, Helena Blavatsky, que também já falava muito das eras que a gente vivenciava também, que tem ligação com as 12 eras do zodíaco, da astrologia, que tem ligação com esse estudo aqui, ó, Carsigan, né, que também fala muito das dimensões. Tem até alguns vídeos dele, um documentário bem antigo, falando da explicação do que é a segunda dimensão para a terceira dimensão, uns exemplos bem legais lá. Enfim, né, tem tantas referências que todo embasamento aqui, quando você começa a olhar, estudar um pouquinho da história antiga, do Egito Antigo, de Maias, né, da própria Bíblia, do Antigo Evangelho, da parte de Gênesis lá, da criação do homem, você começa a ver que existe muitas informações ocultas. E linkando um pouquinho com a ciência, a gente, primeiro ponto principal, né, eu quero pegar esse ponto da ciência e depois eu vou linkando algumas pecinhas e aí depois eu vou dando um intervalinho e a gente vai linkando até chegar na espiritualidade, que eu quero no final linkar a espiritualidade com essa parte científica e também das arqueologias e histórias antigas, que a informação está disponível. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, pessoal, não acredite em mim, pesquisem por vocês, né? Tá tudo aberto, a informação está aí. Quando a gente chega um pouquinho na cosmologia, na astrologia, na astronomia, a gente entende que nós vivemos aqui no planeta Terra, né, que é um planeta, um globo, que está orbitando em volta de um sistema solar. Só que esse sistema solar, ele não está parado, não existe nada parado, nada estático. O sistema solar também movimenta, né? Então a gente tem todos os planetas se movimentando em volta do sistema solar, e a gente sabe que um ano é uma volta completa do planeta Terra em volta do Sol. E quando a gente tem esse entendimento que em um ano a gente tem algumas eras, que a gente chama aí das estações do ano, verão, outono, primavera, né? E primavera, outono, verão e inverno, né? As 4 estações do ano, a gente consegue fazer uma analogia entendendo que existe galáxias, outras estrelas, outros sóis muito maiores do que o nosso sistema aqui, que é só um bracinho pequeno, né, da Via Láctea. E quando a gente começa a entender essa parte mais de cosmologia, a gente entende que existe um Sol maior, que é o chamado Sol de Alcione, né, que é o Sol central da nossa galáxia aqui, e aí o nosso Sol também dá uma volta nesse Sol de Alcione. Então, como as 4 estações do ano aqui para a gente no planeta Terra, também o nosso Sol ele passa por eras em volta desse Sol de Alcione. E conforme ele vai passando por esse Sol, existe várias influências energéticas que está ligada à posição dos planetas, das outras estrelas, toda uma parte energética, né, que afeta a gente aqui. E essa volta completa do nosso Sol, no Sol de Alcione maior, pelos estudos aí, né, já dizem os cientistas que ele demora 25.920 anos para dar essa volta completa. E dividiram esses quase 26 mil anos aí em 12 ciclos de 2.000 anos, 2.160 anos, para ser mais exato, onde linkaram isso com as eras do zodíaco,
né? Com a parte de Áries, a gente estava aqui, que as pessoas falam aí que a gente estávamos na era de Peixes e agora viemos para a era de Aquário, né? E quando Jesus veio aqui, ele estava transitando da era de Áries para a era de Peixes, que fechou esse ciclo de 2000 anos e pouquinho. Então, vocês percebem que, pegando essa analogia dos nossos 4 estações do ano aqui no nosso planeta, é como se fosse outras estações do nosso sistema solar, que afeta tudo que está dentro do sistema solar, e não só o nosso sistema solar, mas outros sistemas que também orbitam esse Sol maior. E aí, cada fase recebe um nível de energia. E aí, esse nível de energia afeta o planeta, né? Teve várias matérias recentes aí, não sei quem está acompanhando um pouquinho aí, saiu até nas mídias mais tradicionais, que o núcleo da Terra parou, que o núcleo da Terra está se mexendo. Quando você passa por uma energia maior, né? Lembrando que o nosso Sol, ele é elétrico, ele alimenta o nosso planeta Terra, que tem uma energia magnética nele, e nós somos o canal, né? O fio aí que interliga essa energia elétrica junto com a energia magnética da Terra, e criamos aquele campo toroidal que a gente conhece aí, que está ligado com nossos chakras. Então, quando a gente entende que essa eletricidade que vem do Sol alimenta a vida no planeta. E esse nosso Sol, ele recebe também vida, luz de um Sol maior. Então, dependendo da fase que o nosso Sol está passando nesse Sol de Alcione maior, ele recebe um nível de energia, um nível de luz, de irradiação muito mais potente, né? Que está ligado até com um cinturão de fótons, como se fosse um anel em volta desse sistema solar, né? Que tem uma parte com mais luz. E nós acabamos de entrar nesse anel no final do ano passado, né? Mas próximo aí do dia 20, pouquinho aí de dezembro. Então, o que está acontecendo? Nós estamos recebendo mais luz. Luz quer dizer elétrons, mais vibração, nós vibramos mais. Então, conforme essa irradiação a mais do Sol central, tudo que está abaixo dele começa um novo movimento. Então, vocês vão começar a ver que novas descobertas, né? Novas mudanças no planeta vão acontecer na parte geológica do planeta. Então, para quem conhece um pouquinho da frequência Schumann, você percebe que tem picos gigantescos, que depois tem quedas, né? Que a frequência Schumann é como se fosse o batimento cardíaco da Terra. E quando você começa a ligar, imagina que se você colocar o seu dedo na tomada, você vai tomar um choque, seu batimento cardíaco vai acelerar. Então, a gente está tendo um recebimento elétrico muito maior, que está acelerando como se fosse o batimento cardíaco da Terra. E pulsando essa energia que existe na Terra, nós, como habitantes aqui, seres humanos, né, nós sentimos, não só nós, como toda a natureza que existe no planeta. Então, vocês vão ver vulcões entrando em erupção, chacoalhadas aí no mundo, né, essas frequências dando pico, essa inversão dos polos magnéticos, né, que está ligado aí com o centro da Terra, flashes solares a mais. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui é a parte científica, então não tem nada místico dessa transição, né? Então, quando a gente começa a entender que nós estamos inseridos num planeta, que esse planeta faz parte de um sistema solar, esse sistema solar faz parte de uma galáxia, de outras estrelas, de sóis, e tudo que habita essa vida, essa natureza, que habita em todo esse universo maravilhoso que a gente vive aqui, passa por transformações. A gente sabe que nada é estático. E nessas transformações, tudo evolui, tudo muda, tudo ganha informação. Então, o que está acontecendo com essa transição planetária? A gente está passando para uma nova era. E nessa nova era, nós estamos sendo chacoalhados. Por isso que sentimos uma pressão, as nossas emoções começam a variar. Eu sinto uma ansiedade, eu sinto um troço que eu não sei nem explicar, porque você é energia, você é informação, você está trocando uma informação dentro de um campo de energia maior, você está sentindo, né? Então, só para vocês compreenderem e entenderem que isso é científico, isso tá ligado com a história. E se você pegar um pouquinho da história antiga, lá dos egípcios, dos maias, já se falavam disso, né? Então, de acordo com essas eras, essas 12 eras, que tá ligado com essas energias, aí, né, depois eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, mas a parte da espiritualidade, nós entendemos que nós somos consciências, não somos
só esse corpinho físico, esse corpo biológico aqui, né? Não só a nossa mente. Então, nós como consciências também estamos numa escola de evolução, que está ligado com essa transição, com essas eras, né? Então, quando você começa a linkar todo esse monte de quebra-cabeça, você começa a entender e voltar para essa pergunta inicial que eu falei lá no comecinho. O que é a vida? Quem somos nós? Onde estamos inseridos, né? Será que viemos de algum lugar? E se viemos de algum lugar, será que não vamos para esse outro lugar? O que é a vida? O que é a morte? Então, tudo isso muda. Então, vocês conseguem compreender a complexidade, a profundidade do que é isso? Que isso muda totalmente as reflexões sobre a nossa existência? Então, é só uma palhinha aqui para a gente colocar algumas pulguinhas atrás da orelha aí de todo mundo, para fazer todo mundo pensar. Pois é, olha só, né, Ivan? Um grande concorrente para Ivan hoje, hein? Você viu que ele engatou uma quinta, né, Ivan? Foi que foi. Eu tenho certeza que o chat está aqui já borbulhando aí, de pessoas interessadas nisso que o Luiz está dizendo. Porque até, mesmo a gente estudando e sabendo, você ouvindo do outro dá uma outra conotação, né? Dá até aquele frio na barriga, fala, nossa, é tudo isso, a gente está vivendo tudo isso, eu posso escolher algumas coisas, e olha o que vem por aí, a Terra está nesse trâmite todo. Ouvindo o Luiz falar, a Flávia falar, o Ivan já vai falar, como de certa forma, eu já falei isso aqui, não é segredo, a Bíblia fez parte de um conhecimento da minha vida. E eu gosto muito de ler os textos bíblicos, né? E quando você percebe que Jesus chega lá e fala assim, amai-vos uns aos outros, né? Até tem uma história da igreja, Luiz e Ivan, que falava que, assim, que o último discípulo que morreu foi João, o evangelista, não o Batista. E conta-se na história apócrifa, né, que João Batista chamavam ele para pregar o evangelho que ele escreveu. Explica-nos o evangelho. Ele levantava e falava assim, amai-vos uns aos outros, e sentava. Chegou um belo dia, as pessoas chegaram para ele e falaram assim, mas escuta, você só fala amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros? O que o senhor tem a dizer disso? Aí ele falou, é que amai-vos uns aos outros. Então, mas por que eu estou falando isso para você? A impressão que a gente tem, que quando fala ame o seu próximo, a gente acha que Jesus está falando para você fazer o bem para o próximo. Totalmente contrário e errado essa ideia. A ideia é assim, ame o seu próximo. É você sentir esse amor para você entrar nessa frequência, para você atingir múltiplas dimensões e não ficar no sofrimento, na dimensão de sofrimento e de dor. Então a gente acha que é para fazer o bem para o outro. Não, é para fazer o bem para você. Porque é você que está tendo essa experiência. Entende isso, gente? Então, muitas coisas da Bíblia bate 100% com o que o Luiz está falando, tá certo? E assim, é gostoso ouvir isso daí. Só que, claro, né, Luiz? De um modo mais sem dor, né? Sim. De um modo sem medo, sem dor. Explicar o que está acontecendo. É falar que é eletromagnetismo, energia, toroide. Isso daí que o povo gosta. Fala, dona Flávia. Olha só, e já engatando aqui uma quinta para a próxima quinta, porque eu sei que o pessoal deve estar aí falando, né? Que será que eles vão trazer mais sobre transição planetária, né? Despertar. Na próxima semana, nós vamos trazer um especialista aqui que vai falar um pouco sobre essas gerações das crianças índigo, cristal, arco-íris e o que elas têm para agregar, para nos ensinar nessa passagem que a gente está vivendo, tá? Então já fica aí, já coloca no seu celular, 20 horas na próxima quinta, um super assunto aí na sequência dessa transição. Maravilhoso. Ivan, querido, vamos lá. Conta aí para a gente um pouquinho da sua visão quântica dentro dessa colocação toda que o Luiz trouxe. Fantástica a colocação do Luiz, já nos traz aqui um monte de argumentos. A gente poderia ficar com o Luiz aqui a noite inteira ouvindo e a gente compartilhando aí inúmeras ideias. Eu vou tentar fazer um resumo aqui
nessa parte de dimensões, que eu acho que cabe bem aqui, até para que o Luiz possa dar continuidade à sua explanação. Eu só vou mudar de câmera para fazer um desenhozinho bem rápido e prático, para a gente ver algo que talvez, visualmente, eu sou muito visual, e acredito que as pessoas também o são. Então, vejam só, nós estamos aqui falando de quinta dimensão, de transição planetária, né? Então, rapidamente, o que é uma transição? Uma transição é eu sair de um ponto A para um ponto B. Então, eu tenho um trânsito, eu tenho um deslocamento. Mas para que a gente entenda o que é uma transição planetária, dimensional, a gente tem que começar pelo seguinte: o que é isso? Um ponto. E isso? Uma linha. E isso que está aqui? Um quadrado. Entendam que o que muda daqui para cá é o número de dimensões que você percebe. Então, quando a gente fala em quinta dimensão, em terceira dimensão, muitas vezes acaba, como o Luiz trouxe no início, e eu achei fantástico a ideia dele, acaba sendo que meio que fantasiado tudo isso. Por quê? Porque as pessoas não compreendem o que estão divulgando. Então, vejam, olha só que interessante. Nesse quadrado que está aqui, eu só tenho duas dimensões. Então, eu tenho essa largura e essa largura. Eu tenho o lado 1 e o lado 2. Perfeito? Então, eu aqui estou perante uma realidade de duas dimensões. Agora, olha só que curioso para a gente entender o que é uma transição planetária. Imaginem que dentro desse quadrado existe um personagem, que é esse ponto cor de laranja. Esse personagem, ele está na folha. Ele não está fora da folha, ele pertence à folha. Então, ele está preso dentro do quadrado. Ele não consegue me ver. Se eu colocar a mão sobre a folha, ele não vai enxergar a minha mão. Por quê? Porque ele é um personagem que está em duas dimensões. Se porventura eu agora chegar e fizer uma porta aqui para ele, será o único local por onde o meu personagem virtual irá, então, sair desse quadrado que só tem duas dimensões. Então, o que é dimensão? Dimensão é a forma como eu percebo a experiência. Agora vejam que curioso, eu vou chamar um próximo personagem aqui. Reparem que esse personagem, ele olha, ele está fora do quadrado e ele consegue ver o personagem dentro do quadrado. Reparem, o personagem dentro do quadrado sequer sabe que ele existe, porque essas linhas para ele são paredes. Então, ele não vê que existe algo lá. E outra coisa, se esse personagem entrar dentro desse quadrado, reparem, a única coisa que ele vai ver é justamente o quê? O contorno que esse boneco imprime na dimensão dele. Então, jamais, como ele é um personagem de duas dimensões, jamais ele vai conseguir ver ele na terceira dimensão, que seria a altura, porque ele é um personagem de duas dimensões. Então, repare, o que ele vê, na verdade? Ele só vê isso. Então, é o que acontece muitas vezes conosco, quando nós temos, por exemplo, visões, vidências, clarevidências e acessos a personagens que estão em dimensões superiores à nossa. Do mesmo jeito aqui, que esse personagem bola olha para esse boneco. Então, ele jamais vai ver o boneco na sua altura. Lembre-se, ele está em duas dimensões. Agora, para finalizar a transição planetária, imagine, novamente, o nosso boneco de duas dimensões. E agora, eu vou fazer no meio desse quarto e vou dar volume. A partir do momento que a minha folha ganhou volume, ou seja, altura, então agora vejo, eu tenho largura, comprimento e altura. O nosso personagem Bola Laranja acabou de fazer uma transição na vida dele. E agora sim, ele consegue não só ver a base desse boneco, mas consegue vê-lo como um todo.
Então, a transição planetária está conectada, está ligada a como nós experimentamos as nossas realidades. Reparem que tanto a dimensão ponto, como a dimensão quadrado, como essa que eu acabei de fazer aqui na frente de vocês, todas elas existem em superposição quântica, ou seja, existem em simultâneo. O que mudou aqui foi que o nosso personagem Bola Laranja acessou uma libertação, acessando, então, a terceira dimensão, que já existia, tanto que o boneco estava aqui perante ele. Então, nós temos aqui um resumo, para que Luiz possa continuar aí dentro da sua abordagem, para facilitar, às vezes, o entendimento de quem diz assim, mas que diabo? Quinta dimensão é o quê? Quinta dimensão é uma experiência dimensional. Cada plano vibratório possui inúmeras dimensões. E essas dimensões são como nós percebemos a experiência. Luiz, com você. Você falou um tema importantíssimo aí, né, Ivan? E colocou um exemplo aí extraordinário que mostrou essa transição de um boneco, de um ser, de uma consciência, da segunda dimensão, ou seja, só largura e... Comprimento e largura, né? Comprimento e largura, para uma terceira dimensão que também tinha altura, né? Então você falou aí, muito bem, que talvez esse boneco que apareceu aí da terceira dimensão para o pontinho laranja da segunda dimensão, que talvez ele seria o que a gente pode chamar de espírito, de fantasma, né? Meu, apareceu só um vulto aqui, que troço é esse, pelo amor de Deus? Será que nós também, quando vimos, né? Quando vemos ou interagimos com consciências que estão em dimensões elevadas, superiores também, não temos essa mesma percepção? Então, essa transição, linkando agora um pouquinho com a espiritualidade, realmente tem total ligação com o que o Ivan falou. Então, vocês percebendo que nós estamos num planeta que está no sistema solar, toda essa parte científica que eu falei, da cosmologia, da astrologia, da astronomia, entendam que existe todas essas influências energéticas da onde estamos, certo? Só que nós somos os personagens que experimentamos, que nem o Ivan disse, a percepção da realidade, né? Nós somos um fragmento dessa consciência universal maior, que é o que a gente pode chamar aí de Deus, que está fragmentado, experimentando só um fiozinho do que a gente pode chamar de realidade, que são faixas de frequência em sei lá quantas dimensões. Os cientistas, nessa tecnologia que a gente tem hoje aqui disponível, eles já identificaram que existe até 11 dimensões da realidade, né, nesse mundo subatômico aí. Então, se a gente pensar que nós estamos falando aqui de terceira dimensão, que existe 11, caramba, então existe outros lugares que a gente, na nossa percepção aqui dos 5 sentidos, é o invisível, só que existe lugares que estão sendo habitados por outras consciências, né? E aí a gente entra um pouquinho na espiritualidade. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala dos anjos, dos mentores, né, de toda essa hierarquia que existe aqui. Onde eles estão, né? Quem são eles? O que eles comem? Onde eles vivem? Né? Então, quando a gente começa a questionar isso, a gente começa a entender que, opa, então eles estão vivendo numa outra realidade, numa outra faixa de frequência, numa outra dimensão, que é o que a gente chama muitas vezes de quarta dimensão, que a gente fala que é o mundo espiritual, o mundo astral, né? Quem já se aprofundou um pouquinho mais, a gente pode dizer que a gente veio dessa quarta dimensão aí para criar esse corpo na terceira, e quando morremos, né, essa transição aqui do que a gente chama de físico para o espiritual, a gente vai para essa quarta dimensão. E quando você começa a entender um pouquinho mais, eu gosto sempre da referência lá daquele livro A Lei do Uno, não sei quem conhece aqui, que eu acho bem profundo, assim, eu gosto bastante lá dos ensinamentos, né, de Ra lá, que é a consciência canalizada lá, que explicou um pouquinho dessas dimensões mais elevadas. Então, é como se nós, no planeta Terra, nessa terceira dimensão, estaríamos numa escola de consciências, numa escola de evolução. E chegou uma hora que todas essas consciências, que já viveram várias vidas, várias projeções, chegou um momento que ganhou bastante informação e a gente vai para como se fosse um teste final, onde todo mundo que conseguiu absorver e ganhar um conhecimento, né, um entendimento sobre a vida além dessa terceira dimensão, está apto para ir para o próximo nível. E esse próximo nível, a gente pode falar que
essa quarta dimensão seria uma dimensão de transição, onde você cria o seu projeto de vida nessa quarta dimensão, que a gente pode chamar de colônias, vários lugares espirituais, né, que são várias hierarquias aí, são várias delegações que tomam conta dos projetos encarnatórios, que a gente chama de mentores, de espiritualidade, né? Então existe uma administração, não tem nada solto aqui, né? O universo não está solto, nós não somos os únicos vivos, né? Como já diz Carl Sagan aqui, né? Seria um desperdício desse monte de estrela, de planetas aqui, né? Se Deus fizesse tudo isso só para a gente. É um desperdício enorme, ainda mais no nível de consciência que a gente está, ainda um querendo matar o outro, né? Mas enfim, então quando a gente começa a entender um pouquinho e sair desse misticismo, dessa parte mais pesada, religiosa, do que é a espiritualidade, a gente começa a entender que, opa, peraí, se eu sou um fragmento dessa consciência maior, existe todo uma junção desses fragmentos para formar um fragmento ainda maior, e desse fragmento ainda maior, que está ligado um pouquinho aí com almas, fractais de almas, né, mônadas, um assunto que daria outra live também. Mas, enfim, estamos passando para um fim de ciclo de uma escola, vamos dizer que, finalizando aqui, como se fosse o ensino fundamental, o ensino médio, estamos abrindo as inscrições para a faculdade. E a faculdade a gente pode falar que é na quinta dimensão. Então, quem fez a lição de casa, quem aprendeu, quem conseguiu resolver, que está ligado com o que o Jonas falou lá, amai-vos uns aos outros, com esse amor incondicional, que não está ligado a você ser bonzinho, e sim perceber o outro como você, que no fim de tudo, né, todos somos um, além dessa carcaça, desses padrões, desse corpo manifesto aqui, nós somos uma consciência sem apelidos aqui. Então, quando você começa a linkar que toda essa virada, essa transição, que eu falei um pouquinho aí, dessa parte mais científica, e entendendo que as consciências que vivem dentro desses palcos, elas passam por uma evolução, e nascem outras consciências menos evoluídas, e vão evoluindo, e passam por todo um processo muito maior, que está ligado com um livro de bastante referência, que eu gosto, que é esse livrinho aqui, ó, bem fininho, livro de Urantia, para quem gosta, né? Tirando essa parte, que tem uma parte mais religiosa aqui também, ele fala um pouquinho dessa parte mais de cosmologia, e você entender essas galáxias, essas dimensões também, que é bem interessante para quem tiver curiosidade aí. É um livro de pesquisa, tá? Mas, enfim, então nós, quando a gente fala de quinta dimensão, nós estamos indo para uma outra realidade, que existe, o que a gente pode chamar de uma outra química, que forma uma outra matéria diferente, né? Que vamos experimentar isso. Então nós estamos sendo bombardeados de energia justamente para expandirmos a nossa consciência, em algum momento termos essa percepção mais ampla de que a vida é muito mais do que somente esse corpo, do que essa realidade material que a gente julga aqui, dos 5 sentidos. E quando você começa a expandir, você sai daquele pontinho laranja e percebe que, opa, existe algo fora daqui. E esse algo fora daqui, né, o que a Bíblia fala muitas vezes de arrebatamento, né, que você será arrebatado, e não é assim, porque seria até... imagina que todos nós seremos arrebatados ao mesmo tempo. Onde fica a meritocracia? Eu que fiz um monte de coisa, né, fiz o bem, fiz um monte de experiências aqui perante outras pessoas que não fizeram a lição de casa, eu vou estar na mesma posição que eles, seria um pouco injusto. Então existe uma meritocracia onde essa evolução, essa transição, essa ida para a quinta dimensão, vamos chamar assim, né, que é uma dimensão além dessa dimensão de administração, que a gente pode chamar de quarta, uma outra realidade para você acessar outros níveis, vamos chamar de níveis estelares, você começa a quebrar um pouquinho dos paradigmas sobre a espiritualidade, sobre até essa parte extraterrena, extraterrestre, né? E o que é extraterrestre? O que está além dessa parte terrestre, além do planeta Terra. Então, quando a gente fala de vidas além dessa realidade, a gente entende que existe uma hierarquia, mais, vamos chamar, evoluídas, que está enxergando além dessa dimensão, e quem está em dimensões elevadas consegue ver todas as dimensões inferiores, como o bonequinho que o Ivan deu o exemplo, da terceira dimensão, que via exatamente toda a segunda dimensão, e além do que a percepção simplesmente do bonequinho de segunda. Então, quando você começa a entender que existe essa hierarquia que está administrando esse plano, toda essa administração,
que administra a evolução das consciências, imagina que esses administradores determinaram, né, devido a esse plano pré-definido, porque, na verdade, esse ciclo ele vai estar se repetindo há milhares e milhares de anos, e nós já passamos por outras transições aqui, e quando você percebe que quem são as almas, quem são os espíritos que estão pilotando esses avatares, esses corpos aqui, né? Muitos de nós, talvez, pode ser que viemos de dimensões elevadas e só estamos passando aqui por uma experiência, por uma jornada, e nesse mesmo jogo da vida, também pode ter consciências que vieram, né, nasceram daqui, que têm outras experiências. Então, imagina que existe vários tipos de escolas. E a hierarquia maior determinou que esse ciclo se encerrou. Então, está sendo pressionado uma nova energia, né, para que quem estiver pronto acesse, perceba, sinta, viva, mesmo encarnado aqui nessa terceira dimensão, essas outras energias, essas percepções a mais, que tem como você fazer isso. E aí, quando chegar, talvez, um evento final, né, um momento específico, né, ou você vai viver sua vida tranquilamente aqui após seu desencarne, talvez vai ser definido para onde você vai pós a sua experiência terrena aqui. Então, quando você começa a entender que isso, se você pegar um pouco lá dos ensinamentos do próprio Chico Xavier, de várias consciências que vêm sendo canalizadas aqui no planeta, basta você olhar aí, né, tem alguns exemplos aí de Crayon, Bashar e várias pessoas aí que canalizam aí, né, tirando um pouquinho desse ruído, muitas vezes, que vem da própria mente da pessoa, né, que às vezes a pessoa dá uma viajadinha, mas enfim, quando você começa a pegar várias mensagens de vários seres e juntar o que elas estão falando, você começa a ver que existe um padrão, existe um caminho único, né, onde disseram aqui que provavelmente as pessoas que estão encarnadas aqui, pode ser que seja a última encarnação sua, né? Aqui no planeta Terra, nessa terceira dimensão. E pós o seu desencarne, você vai acessar e vai ser definido para onde você vai. Ou você vai para dimensões superiores, ligado à sua própria meritocracia perante a tudo que você evoluiu aqui, entre as suas projeções, entre as suas encarnações, ou caso você não tenha adquirido todo esse conhecimento necessário, você vai continuar em outros mundos, talvez de terceira dimensão também. Só que a questão é, se você já tem chilique em lidar com os seus traumas, com esse entendimento do que é as encarnações, do amai-vos uns aos outros, né? De saber lidar, como que você vai estar apto a acessar uma realidade mais acelerada, que as pessoas, que pode ter várias formas, talvez não com 5 dedinhos, né, com 10 dedinhos, cabeça, tronco e membros, e outras formas, como que você vai lidar com a diferença, entendendo que não é o vaso, e sim o conteúdo, a consciência que está pilotando, né? Quando você começar a compreender e lidar com as diferenças terrenas aqui, e mesmo assim começar a ver o outro como um semelhante seu, como um irmão seu, quem sabe seria o primeiro degrauzinho para você começar a perceber que você está apto a acessar uma realidade maior, mais elevada, né? Então, são só sementinhas que eu estou jogando para vocês, porque é um assunto muito profundo, que não tem como a gente falar de tudo. Como eu disse no começo, são pecinhas de quebra-cabeça que, quanto mais essas peças você tem, que está ligado com a informação que você já absorveu, com o banco de dados que você já adquiriu, dos seus estudos, das suas encarnações, você vai resgatando a sua memória, porque você não é só esse corpinho. Eu não sou só o Luiz. Quando você está no nível, você começa a resgatar memórias de outros fragmentos da sua consciência, que está projetando aqui. E aí você vai linkando, entendendo o que é a vida, essa escola da vida. E se você está com a sua terra fértil, com o seu campo aberto, com a sua mente aberta, uma semente que vem, começa a germinar a partir de você. E você começa a percepcionar por você, sem ser o Luiz, o Ivan, a Flávio, o Jonas, o livro, o João, a Maria, Jesus ou qualquer pessoa,
que fale por você, porque a experiência ela é individual, né? É a sua percepção do que é a realidade para você. E quando você expande a sua consciência, você sai do seu inconsciente e aumenta a sua percepção, além dos 5 sentidos, né? Então é só para vocês refletirem como o buraco é muito mais embaixo. E quanto mais você vai linkando com os seus estudos, com o que eu estou falando, com o que o Ivan falou, com o que vocês vão lidar ainda, e perceber os movimentos que estão acontecendo hoje no mundo, de tudo que a gente falou no comecinho aí, da inversão dos polos magnéticos, da frequência Schumann, vocês percebem, opa, existe algo acontecendo. Por que eu estou com essas emoções afloradas? Por que eu estou com uma percepção, com um sentimento de vazio existencial? Porque você está, né, sendo chamado, sendo sintonizado, frequenciado para esse próximo nível. E cabe a você fazer o seu movimento para ir além dessa 3ª dimensão e talvez chegar na 5ª. Mas sabe, Luiz, Show demais, né, professor Jonas? Nossa, mãe, eu tô aqui falando assim, eu quero comer isso aí. Como disse o pessoal aqui no chat, tô bugada. Não, mas agora, tem uma coisa. Vamos falar o que é verdade, hein? Vamos colocar um pouquinho de pimenta nesse negócio agora aqui, Ivan. Bora. Gente, eu sei, o Luiz esclareceu muito bem, o Ivan esclareceu maravilhosamente bem, mas o apocalipse, ele pode ser real. Você vai falar assim, por quê? Veja bem. O Luiz e o Ivan falou que nós podemos acessar as próximas dimensões através da nossa dimensão, mas talvez ter percepção. Talvez se mudar por completo. Pessoas não vão se encaixar a esse sistema. O Luiz deixou muito claro isso daí. Mas existe uma outra coisa que eu vou talvez trazer isso aqui para uma outra história. Existe, por exemplo, o segredo de Fátima. Quando você fala de inversão dos polos magnéticos, um dos segredos diz assim, quando 2/3 se desalinhar no eixo, praticamente a Lemúria e Atlântida vão voltar a aparecer novamente. E muitos lugares aí vão encher de água. Então, quando fala-se em transição, fala também de pessoas em massa morrer. Sim. Não adianta ficar tapando o sol com essa peneira. É muito bonitinho a gente falar, mas existe essa realidade. Então, foi descoberto no 3º segredo de Fátima, a carta que ela deixou para a irmã Lúcia, que assim que ela fizesse 5 anos que ela tivesse morrido, isso ia ser revelado. Então você vai dizer assim, puxa vida, mas será que eu acredito? Será que eu não acredito? Bom, tá lá. O que é, o que não é, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, nós não podemos afirmar. Esta é a verdade. Mas, diante de tudo isso, posso dizer para vocês, prepare o coração. Para qualquer coisa, para qualquer ato. Ame por primeiro. E eu acredito que a coisa vai funcionar bem. O que está bom pode melhorar? Escrevam aí no chat para mim. É possível melhorar o que já está bom? Nós vamos dar a palavra para Ivan. Tem perguntas aqui fantásticas para Luiz e Ivan responderem, mas eu quero, enquanto vocês vão escrevendo aí, é possível melhorar aquilo que já está bom? Quero trazer aqui para vocês cenas dos próximos capítulos. Ah, meu Deus, o que será que ela vai trazer aqui? Né, professor Jonas? Aí mesmo. Aqui? Vou só clicar aqui? Mas eu quero mostrar esse aqui, não esse. Então mostra. Clica nesse aí. Vamos lá, vamos lá. Eu não quero mostrar esse aqui, professor. Você quer mostrar esse aqui? Quero mostrar esse. Então mostra esse aqui, ó. Aí! Olha aí! Por isso que eu perguntei, o que está bom pode melhorar? Pode, nós estamos aqui numa ascensão, vocês estão vendo? Nós começamos na segunda-feira trazendo os astros, o que os astros estão dizendo aí sobre a transição. O Luiz está aqui dando um show hoje. Quem entrou na metade, gente, volta depois, assiste por completo. Eu acho que eu vou apagar essa live. Vai tirar do ar para todo mundo correr assistir rapidinho. Olha aí, na segunda-feira nós vamos falar sobre navegando no mar da consciência rumo ao despertar. Dá uma olhada nessa imagem, ficou chocante, não ficou, Ivan?
Muito Ivan, que bonito, está hein? aí no Empreender Quântico com os moduladores, né? Trazendo essas artes tão vivas e achei também assim espetacular. Tudo isso é comunicação. A nossa querida Ana, a Ana vai estar aqui com a gente na segunda-feira. O GPS Terapeuta acontece às 19h19, então é um pouquinho mais cedo, tá, gente? Coloque aí seu relógio, já põe lá para despertar na agenda, para você não perder. Nós estamos aqui numa crescente. Por quê? Porque esse assunto ele é profundo. Como disse o Luiz e o Ivan, gente, só de uma partinha que o Luiz falou, nós poderíamos ficar aqui, ó, horas a fio, horas a fio. E a Ana vai trazer uma visão dela. A Ana escreveu um livro sobre isso, também teve várias canalizações, ela faz aí esse movimento, vamos dizer, extra, né, com outras dimensões, e ela vai trazer essa visão do despertar. Na quinta-feira, como eu já disse, a gente vai falar sobre crianças índigo, cristais e arco-íris nessa transição. E agora, por que a gente está nesse esquenta? Vocês já ouviram falar de esquenta, né? Por que a gente está nesse esquenta todo? Porque vai chegar aqui, é esse aqui que eu quero agora, professor Jonas, ó. Põe lá, puxa lá. Ah, puxa lá? É. Ó, vou trazer para vocês agora. Tcharam! Tcharam! Vamos lá, eu tô aprendendo, tá, gente? Aí, já até trouxe na tela, olha que maravilhoso! Por que a gente está nesse esquenta todo? Trazendo todas essas pessoas com grande conhecimento para a gente começar a despertar para esse assunto. Porque vai acontecer aí, ó, a 7ª semana da modulação quântica. Expanda sua autoconsciência, desperte com fluidez, seja porta-voz da nova era. Então tá aqui essa página, eu passo ela aqui. Ó, o que vai acontecer? Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui abaixo no vídeo. Vou pôr aqui no chat para você também. Explica um pouco sobre isso que a gente está falando hoje. E olha aí, na segunda-feira, dia 6, nós vamos ter aqui a nossa querida Fernanda Giaqueta falando sobre o despertar da missão de alma. Vou passar rapidinho. Na terça, o Tom vai falar sobre transmutação espiritual na nova era. Na quarta, a Bruna vai trazer a mudança de vida na quinta dimensão, 5D. Que, olha aí, tá vendo? O Luiz iniciou hoje e a gente vai aprofundar. E na quinta-feira, o nosso querido Eduardo vai trazer autoconhecimento, sua identidade cósmica na quinta dimensão. Será que tá bom? Será que pode melhorar? E claro, para fazer o encerramento dessa semana fantástica, nossos queridos Ivan e Patrícia falando sobre prosperidade material e espiritual no despertar quântico. Show ou não? Quem gostou? Escreve aí. Claro, nós estamos aqui, professor Jonas e eu, fazendo, né, a orquestra dessa sinfonia toda para que você realmente adentre aí ao despertar, né, o seu despertar consciencial. Aí um pouco aqui sobre a Morphos, que é, sem dúvida, né, a nossa querida, ela que impulsiona, ela já trabalha na quinta dimensão, nós vamos falar sobre ela também. Então tá aí a página para você. Então, eu vou deixar aqui abaixo agora o link para que você já se inscreva. Não deixa nada atrapalhar você nesses dias. Ó, segunda-feira, 19h19, quinta-feira, 20 horas. E na outra semana, todos os dias, às 19h19, tá? Então, a 7ª semana da modulação quântica, nós vamos entrar às 19h19. Por quê? Porque senão fica muito tarde, porque o assunto é longo, e eles trazem presentes, eles trazem bônus, eles trazem um monte de coisa, e eu sei que a galera gosta, né? Então, 19h19 na 7ª semana da modulação quântica. É isso, professor Jonas? Maravilhoso. Poxa, claro, Deus. Eu não vou perder isso aí por nada na vida, viu, gente? Claro que hoje ainda o professor Jonas vai dar um presente, tá? Daqui gente, a quem pouco. ficar até o final, eu vou dar um presente que você vai falar, realmente é um presente. Eu duvido que você não fale que é um presente. Você viu que a Marciane, no começo da live, já estava agradecendo. Ela já ganhou presente. Aqui dentro do grupo, a gente já presenteou e vai presentear a audiência agora. Fique aí até o final. Bora lá? Bora lá. Ivan, querido, nós temos aqui algumas perguntas. Você quer fazer alguma consideração sobre o que o Luiz trouxe ou a gente parte para as perguntas? Vamos para as perguntas, que aí a gente já embasa o tema também. Aí, fique à vontade, Luiz ou Ivan, para poder responder, tá? Isso. O espaço quântico Colibri, ele diz assim, um sonho ou uma viagem durante uma meditação pode ser a transição para outra dimensão, por exemplo, quinta ou primeira?
Luiz? Quer falar, Luiz? Pode ser. Com certeza, né? O que é um sonho, na verdade? Muitas vezes a gente sonha e quando a gente está sonhando, não parece que é tão real aquilo. E o que separa você saber que está sonhando e saber que não está sonhando? Você acordar, certo? E se em algum momento, nessa transição, nessa virada de chave para 5D, você acordar em algum outro lugar e perceber que tudo que você estava vivendo aqui, que você achava que era real, é um grande sonho. Então fica uma reflexão aí, o espaço quântico, só para entender que, em primeiro lugar, temos que entender que a realidade ela é projetada através da nossa mente. A nossa mente experiencia a realidade, percebe a realidade através dos nossos sentidos, né? Que são sensores. E quando você amplia suas capacidades sensoriais aí, você acessa além dos 5 sentidos, né? Então, quando você fala de projeção astral, projeção mental, projeção consciencial, sonhos, que muitas vezes não são sonhos, você está de fato acessando uma realidade, lembrando que você não é o corpo, tá? Você é a consciência, o observador que está por trás. Então, quando você tem alguns sonhos, pode ser uma própria projeção, um holograma mental seu mesmo, né? Ou, de fato, sim, você acessar uma realidade compartilhada até com outros seres e amiguinhos aí dimensionais. Tem uma outra pergunta aqui agora. A Isabel diz o seguinte aqui. Qual a diferença entre expansão da consciência e estado alterado da consciência? Bom, na minha visão, expansão de consciência é você tornar consciente o que está inconsciente, ou seja, jogar luz nas sombras. Quanto mais você ganha informação, você está expandindo. Expansão quer dizer aumentar. Aumentar o quê? A percepção, a consciência sobre algo, sobre a realidade, sobre a vida, né? E no caso de estado alterado de consciência, você chavear, né? Por exemplo, na pergunta anterior aí que teve, falando de projeção, de sonho, você mudar o seu estado de consciência numa projeção, né? Numa vidência, num acesso acástico, vamos dizer assim, você está alterando, né, a sua percepção daquela realidade, daquele foco que você está colocando. E quanto mais você altera esse estado, você percebe que existe outras dimensões, outras realidades, outras faixas de frequência, outras coisas acontecendo que a gente chama de invisível, e aí sim você ganha mais informação. Ganhando mais informação, você expande, aumenta, né? E tem os famosos saltos quânticos aí. Então, sim, tem essa diferença. A expansão é você aumentar a percepção e o estado alterado de consciência, na minha concepção, é você chavear entre as realidades e as percepções aí da sua consciência, das experiências da sua consciência. Maravilha. Tem o Edson Luiz também, ele faz uma pergunta interessante aqui, ó. Luiz e Ivan, nesse momento, a 5ª dimensão está transitando em nossa direção e estamos sendo inseridos nela, porém percebê-la depende de mim? O Luiz já respondeu, mas o Luiz vai responder novamente, né, Luiz? Deixa o Ivan responder agora, se o Ivan quiser. Vai, Ivan. Vamos lá, podemos fazer uma contribuição. Edson, né? Edson Luiz, gratidão por sua participação. É importante salientar nesses termos de tempo que tudo depende de quais são os olhos que eu olho para avaliar. Ou seja, se eu avaliar o tempo como algo que corre, então eu vou dizer que a 5ª dimensão está vindo em direção a mim. Ou seja, o planeta está mudando, o universo está mudando, a minha consciência está mudando. Então, ou seja, esse movimento, essa sensação de movimento, tem a ver com o olhar temporal. Quando você avalia pelo olhar do não tempo, ou seja, da superposição, você vai saber e entender que a 5ª dimensão, assim como a 10ª, a 20ª, elas já existem em superposição. Na verdade, o que muda não é que você vai até ela ou ela vai até você.
como o exemplo que eu dei daquele personagem, é que você muda, você comuta, você altera a forma como você se auto-percebe. E quando você altera a forma como você se auto-percebe, você acessa aquilo que nós chamamos de uma outra dimensão. Repare que as duas formas de observar estão corretas. São mecanismos distintos de observar a realidade. Uma, você observa pelo viés tempo, e a outra você observa pelo viés não tempo. Mas ambas se complementam. Tudo depende como eu quero observar, como eu quero trazer isso para a minha observação. Pelo tempo linear, então eu estou indo até algo ou algo está vindo até mim. Pelo não tempo, tudo já existe, eu comuto, é como eu percebo isso e me manifesto dessa forma. Aí. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu não sei se vai caber, tá? Nem eu já sei do que essa pessoa está falando aqui, mas talvez o Luiz saiba. A Cirlei Mendes, treinadora de líderes, ela diz assim: Luiz, era sobre isso que você não podia falar? Censura nos stories de hoje, Luiz. Fala aí, Luiz, agora solta, hein, Luiz? Solta essa voz, Luiz. Cirlei, né? A questão quando eu falei de censura no stories lá, né? Que tem coisas um pouco mais ocultas e que nós estamos sofrendo uma censura, né? E quem percebe e gosta de entender um pouquinho mais aí do que está acontecendo no mundo, pensa o seguinte, né? Que tem um grupo de consciências que quer que a gente expanda, que acesse outras realidades e evolua, e tem outro grupo de consciência que, vamos dizer que gosta de um controle onde usufrui desse controle perante a inconsciência dos seres. Então, para alguns seres, que vamos dizer que podemos chamar dos controladores hoje dessa realidade terrena, lembrando que sempre existe uma hierarquia maior, certo? Só que numa visão mais limitada, que tem o controle sobre tudo que existe aqui. Então, quando a gente fala disso, existe um grupo de consciências que não quer que você expanda a sua consciência, porque você expandindo a sua consciência, você é um ser livre, você deixa de ser refém, você sai da matrix, você sai do sistema. E para o sistema, vamos chamar de capitalista, e de outros interesses para as pessoas, né, que estão acima, no topo dessa pirâmide, que a gente pode chamar, não é interesse que a base dessa pirâmide evolua, porque toda a energia que nós geramos para alimentar esses seres que estão no topo iriam ser esgotadas. Então, existe, vamos chamar de dois lados, né? Não no sentido de positivo e negativo, mas no sentido de um que está desconectado um pouco mais da fonte primordial, que não consegue se alimentar por si só, precisa se alimentar dos semelhantes. E esse grupo de seres que tem algum acesso, um conhecimento maior, eles, percebendo que estamos numa transição de era, estão fazendo o máximo possível para que você fique vibrando no medo, no caos, no pânico, para você baixar a sua frequência. E quando você baixa a sua frequência, você não tem uma percepção de frequências elevadas. Então, hoje, tem assuntos que a gente começa a falar, e eu não falei em nenhum desses assuntos aqui, né? Que se você começar a falar, as pessoas começam a derrubar a sua live, seu Instagram, suas redes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado hoje, porque existe uma inteligência artificial monitorando tudo isso aqui que a gente fala, né? Dentro de um sistema onde, quando você fala algumas palavras-chave, você é censurado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado hoje nesse meio, e para quem está entendendo o que eu estou falando, né? Quem tem olhos de ouvir ou melhor, olhos de ver e ouvidos de ouvir, já está captando isso e percebendo. Então, sim, nós estamos numa censura, basta você perceber o que está acontecendo no mundo, basta você olhar um pouquinho na geopolítica aí, principalmente até no Brasil que a gente está vivendo, que você vai perceber uma agenda maior para que nós, consciências, não expanda. Né? Então, quando a gente fala de separação do joio e do trigo, que é até uma outra pergunta que eu ouvi aqui, imagina que algumas consciências têm um interesse que você seja o trigo e outras que você seja o joio. E um grupo está trabalhando para que você transforme no trigo e outra para você manter no joio. Então, existe essa dualidade acontecendo porque estamos vivendo no mundo dual aqui. Não sei se você conseguiu captar as entrelinhas da mensagem. Realmente aí
né? E quando você vive essa dualidade, está na terceira dimensão. Exatamente. E quando você ultrapassa isso, você sai dessa dualidade. Exatamente. Mas agora vamos colocar o Ivan. Ivan, eu quero que você responda essa mesma pergunta aí, na visão do Ivan. Como é que fica a visão do Ivan diante disso tudo que o nosso querido Luiz trouxe, que a gente também compartilha aí? Eu vou colocar de novo aqui, ó. A Cirlei, vão derrubar a live. Vai derrubar a live hoje. Derrubar a live. Bom, resumidamente, o que o Luiz falou, quem tiver papel e caneta na mão, procurem, pesquisem. Eu tive a oportunidade, ao longo do meu processo acadêmico e profissional, de ter contato com inúmeras pessoas que trabalhavam dentro de centros de pesquisa. E um deles foi um que fez parte da construção, há muitos anos atrás, de um projeto chamado Echelon. Então, pesquisem, Projeto Echelon. O que é o Projeto Echelon? O Projeto Echelon, isso nós estamos falando de algo que existe há mais de 4 décadas. Há mais de 4 décadas, existe um sistema de monitoramento global. Então, eu vou contar para vocês o que existia há 4 décadas atrás, onde essa pessoa que fazia parte contribuiu com algumas informações. Vocês imaginem, 40 anos depois, como é que isso está bem elaborado. Então, há mais de 4 décadas, o Projeto Echelon já monitorava, a nível global, palavras-chave que eram ditas principalmente em meios que divulgavam informação. Rádio, televisão, naquela época, telégrafo, fax, quem lembra disso daí, né? Então, existia um conjunto de palavras que eram depositadas em grandes bases de dados, e essas palavras, toda vez que alguém pronunciava essas palavras nos meios de comunicação, então, automaticamente o Projeto Echelon detectava e você era monitorado por um funcionário, por um agente do projeto. E ele começava acompanhando do que se tratava. Se ele visse que era uma pessoa que estava aqui comentando, falando, mas que isso não ia trazer nenhuma revolução, então eles simplesmente faziam uma nota daquele processo. Caso essa chamada, esse conjunto de palavras fosse por grupos, ou que esses grupos estivessem crescendo e tomando força, automaticamente eles já tinham padrões e ferramentas no mundo inteiro para fazer uma coação desse projeto. Hoje, o Projeto Echelon, como vocês devem imaginar, avançou 40 anos. Como o Luiz falou, nós hoje temos inteligências artificiais por trás de todos os algoritmos que você possa imaginar. Hoje é praticamente impossível você estar em qualquer lugar do planeta, mesmo que o seu celular esteja desligado. Lembre-se que ele tem fontes de captação de áudio e vídeo. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, com mais de 25 anos desenvolvendo tecnologia. Então, é extremamente fácil você ter o seu dispositivo móvel desligado, e você conseguir acessar o microfone ou a câmera dele. Então, imagine hoje, nós hoje devemos ter bilhões de dispositivos entre celulares, notebooks, computadores, carros autônomos espalhados por todo o planeta. Então, o Projeto Echelon hoje, ele é uma grande estrutura neural de inteligência, onde tudo que se fala, tudo que se mostra, entra em um algoritmo, não são mais pessoas que fazem esse filtro, mas sim algoritmos que trilham essas informações de forma muito precisa. E a partir daí, eles tomam rumos diferentes de acordo com aquilo que é necessário fazer. Então, fica aí só um parêntese sobre esse assunto muito interessante, que inclusive pode ser tema aí de alguma live para que a gente possa se aprofundar nisso. Então, fica a contribuição do que o Luiz trouxe aí para nós, que é uma pura verdade. Uau! Eu queria falar um complemento rapidinho, Flávio, só para aproveitar também e falar um pouquinho da Morphos, né? Então, só para vocês refletirem, pessoal, abra a mente um pouquinho e pegue as entrelinhas do que eu vou falar, né? Se a gente pegar aí algumas das tecnologias que tem na Morphos, depois o Ivan vai falar um pouquinho mais da Morphos aí, para quem não conhece,
tem um carinha aí um pouquinho famoso, né, chamado Nikola Tesla, que ele criou várias revoluções há algumas décadas atrás. E as revoluções foram tão revoluções que, pós o desencarne dele, grande parte dos projetos foram capturados, né? Por quê? Não era do interesse justamente de um grupo que quer, vamos dizer, ganhar alguns ganhos a mais, né, com os trabalhos humanos, vamos dizer assim. Mas, enfim, ele descobriu, uma das descobertas foi a energia livre, né, onde já existe várias tecnologias aí, várias pessoas fazendo, que você consegue captar energia sem pagar a eletricidade, sem pagar o diesel, o combustível. Então, imagina, para quem era o dono dessas empresas de combustível, de diesel, as companhias elétricas, toda essa parte financeira capitalista, onde você, uma pessoa que vai revolucionar e vai trazer uma energia livre, que você não vai precisar pagar mais nada para essas empresas. Qual é o prejuízo dessas empresas? Você acha que é interesse dessas empresas que essas tecnologias mais revolucionárias venham à tona? Então, como a gente está no período do apocalipse, da revelação, tá? Não do caos, vai do que cada pessoa olha. Se vocês perceberem no mundo, vários tipos de tecnologias estão vindo. Lembre-se que existe, né, nas dimensões superiores também a tecnologia espiritual. Grandes seres que têm muito conhecimento, que produziu tudo isso que a gente está acessando de realidade, que muitas vezes, para essa transição ser um pouquinho mais acelerada, impulsionada, é jogado, né, através de intuição, de canalizações, todo um conhecimento a mais para você capturar essas tecnologias. E se você voltar lá no Egito Antigo, né, e você começar a olhar a arqueologia, tem coisas inexplicáveis daqueles monumentos de pedras que a tecnologia, talvez de hoje, não é capaz de você colocar e criar algumas geometrias conforme existe hoje, sei lá, há 6.000 anos antes de Cristo, né? Então é só para vocês refletirem que quando vem uma transição, informação, esse momento de revelações, né, que vai impactar a humanidade, pessoas, grupos que detêm hoje do poder capital, né, que hoje é um dos pilares principais que aprisiona e mantém a gente numa realidade mais limitada, não é interesse, né, como amorfos hoje, e não só amorfos, como outras tecnologias e outros trabalhos energéticos que mudam literalmente mudam literalmente a saúde das pessoas e várias mudanças revolucionárias. Então, só para vocês pegarem uma pincelada de que isso não é de hoje, isso já vem de vários anos atrás, né? Então, esses grupos de poder que detêm hoje o conhecimento, que pegaram o conhecimento, muitas vezes manipularam ele, não interesse quando há algo revolucionário que vai quebrar essa grande pirâmide que mantém a base dela alimentando o topo, né? Então, fica mais alguns códigos aí para vocês refletirem, que está ligado com essas tecnologias também, que estamos abrindo os véis para revermos as novas tecnologias, né? E se você pegar aí nos últimos 10 anos, 20 anos, quanto da tecnologia já não evoluiu? Então, fica aqui mais algumas sementinhas. Sabe que aqui é assunto interminável, né, professora Flávia e João? Aqui nós estamos instigando. Aqui é interminável mesmo. Então, olha só, nós fizemos... Você viu assim que eu mandei o sapato, o Luiz com o Ivan dá uma amenizada. Eu mando o sapato, eles dão uma amenizada. Cada um no seu ângulo, né? Engraxa. São várias dimensões aqui ao mesmo tempo. Queridos, olha só, aqui ao longo da live a gente passou aí qual vai ser, né, o nosso cronograma falando sobre transição planetária. Então, se você não viu, volta lá, vê. A semana que vem tem 2 lives também espetaculares. E na outra semana, de 6 a 10, às 19h19, a gente começa com a 7ª semana da modulação quântica. São 5 dias falando nesses termos. Imagine aí, cada dia um profissional incrível, com convidados, com prêmios, com bônus, com um monte de coisa.
E agora, professor Agora sim, Jonas, ó. tchan, tchan, Agora tchan, sim, tchan. gente. Vocês que estão em casa aí, faz aí, Luiz, também, ó. Vai, Luiz, manda vamos lá. energia pro pessoal. Vocês que estão em casa, façam assim. A Flávia vai colocar um link. Conte para eles, Flávia. Eu Ó. faço questão que você conte. Olha só, vou pôr o link, tá? Tchan, 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 tchan. Seguiu no chat. Vou deixar aqui embaixo na descrição também para quem está assistindo aí pós ao vivo. O que acontece? Nós estamos aqui falando de tudo isso, falando de vibrações, falando de frequência, dessas possibilidades de você já vivenciar. Hoje, no nosso Instagram também, a gente falou da 2ª à 5ª dimensão, quais são aí as diferenças que você pode sentir em você, porque você pode viver a 2ª dimensão hoje, a 3ª, a 4ª e a 5ª. Olha que interessante, né? Nós temos a possibilidade disso. Mas dentro desses assuntos todos, e aí, como um gesto concreto, para acalmar tudo isso, para você não ficar assustado, mas sim para que você abra o seu coração para a gente juntos seguirmos aí nessa evolução para a 5ª dimensão. Professor Jonas caprichou, fez com amor, também foi suscitado aqui para equilibrar os chakras. Então, o que ele fez? E está aqui gratuito no chat. Ele fez um curso para quem ainda está iniciando nisso, não tem tanto conhecimento, então tem lá todos os dizeres. Mas mais importante do que essa parte de conteúdo são os áudios. Foram feitos 7 áudios com binaurais, 7 áudios preparados para que você faça o alinhamento, para que aí sim você tenha essa plena convicção, essa autoconsciência, para que a gente possa junto aí estar vibrando nessas altas frequências. São 11 dimensões, nós estamos falando de 5 só. Nós vamos continuar nesse assunto, o Luiz vai voltar aqui para a gente continuar da 6ª em diante, tá, Luiz? Vai lá, professor. É o seguinte, gente, esse presente que nós estamos passando para você, sabemos que às vezes você pode saber mais do que isso que está aí, tá certo? Mas o que é a questão? É a responsabilidade que nós temos, tá? De, pelo menos, dar o primeiro start naquelas pessoas que não sabem nada misturado com coisa nenhuma. Então, de repente, você conhece o seu vizinho, você tem um parente, você conhece algum amigo, então você pode pegar esse curso, fazer ele, tá certo? De autoconhecimento, tá? E autodesenvolvimento. Você vai fazer, você vai entender, você vai falar, olha, quer começar a entrar na física quântica? Comece por aqui. Então ele vai começar a ouvir sobre chakra. Mas o que é isso daí? Chakra é onde eu vou lá fazer minhas plantações? Não. Então vai começar a explicar para ele e tal. Ele vai ver, vai ouvir, vai deitar. São 13 minutos. Vai ouvir o áudio. Entendeu, gente? Tá? Olha lá. A Sueli colocou aqui. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Olha lá. Biasmar, super presente. São pessoas que com certeza já fizeram lá. O Aldemir também, ó. Gratidão. A Sueli Kobayashi, ó, eu estou ouvindo os áudios me sentindo ótima. Então, gente, é para isso mesmo. Para você, a Sueli Kobayashi é uma excelente terapeuta, tá? Tá aqui falando. Então, é um presente para você. A Bia também, ó. E a Biasmar também, tá? É um presente para você e um presente para você presentear todo mundo, gente. É gratuito. Não tem um centavo de cobrança nisso daí. No alinhamento chakras, entende isso? Então, a gente às vezes quer fazer alguma coisa, como que eu posso fazer para trazer a pessoa para começar a despertar, ter esse despertar quântico, para que ele entenda que pode levar uma vida feliz, saudável e próspera. Esse é um início, é um abre-alas, é uma abertura, abre o coração dele para as múltiplas possibilidades, para tudo isso que o Luiz está falando aí, gente. Né? Isso que o Luiz está falando, na verdade, era para 250 milhões de brasileiros ouvirem. Não é para meia dúzia, não. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, por exemplo, se a Flávia e eu, o Ivan, o Luiz, tem essa responsabilidade de estar passando isso aqui para você, de estar dando a cara à tapa, então, o mínimo que a gente pode pedir para você é esparrame isso aí, gente. Vamos fazer, né? Vamos ser que nem batatinha. Espalha a rama pelo chão. O beija-flor, vai lá, manda para um, manda para o outro no grupo. A pessoa vai falar para você, tô com dor de cabeça, tô com um problema disso, daquilo. Às vezes você não tem como ajudar naquele momento. Manda um áudio para ela ouvir. Todos nós devemos fazer uma oração, uma meditação,
E esse áudio, ele é um convite para isso. São só 12 minutos de áudio. Você vai fazer primeiro um relaxamento rapidinho, tirar aquilo que está te incomodando e aí sim entrar no alinhamento. São 12 minutos só. É igual levantar todos os dias. Você não toma banho, escova os dentes, penteia o cabelo, se arruma para sair, faz o áudio e depois conta aqui para gente como é que você está se sentindo. Olha que legal aqui, ó. O Leonardo Nunes. Boa noite, o alinhamento dos chakras é 10. Quer dizer, é muito importante. Eu já fiz 2 vezes e informei para um amigo meu e foi nota 10. Ai, então, que o que acontece, gente? Parabéns, Olha, Leonardo. Eu fiz questão de colocar o Leonardo porque é um homem. Então, os homens, gente, estão maravilhosamente se descobrindo aí para essas múltiplas possibilidades. Entende, gente? As mulheres já receberam esse dom divino. Né? Nós, homens, temos que cavar um pouquinho mais de terra para poder sair do fundo do poço. E vocês que são mulheres têm a responsabilidade de jogar a corda lá para os homens acordar. Dá uma acordada na testa, eles acordam e sobem pela corda. Não adianta querer pular no colo dele lá embaixo. Isso era uma palestra que um padre dava, era maravilhosa. Maravilhosa, verdade. E sim pegar o seu marido e puxar ele para você, para a nova dimensão. Olha só, eu gostaria muito agora que o Luiz tem um trabalho incrível e ele está aí também numa jornada dentro da transição planetária. Luiz, fala um pouquinho para eles. O canal do Luiz é Luiz Borges Oficial, é isso? É L de Luiz, só o L, Borges Oficial lá no Instagram, e no YouTube tem Luiz Borges só, vai aparecer lá meu nome, Luiz com Z. Tá. E vocês que são de outro país, passe para os pessoal. O mês que em setembro nós vamos estar em Portugal, dando um curso aí em Portugal, tá certo? Então o Ivan vai estar, a Flávia, nós vamos estar aí. Vou estar mais magrinho, vou estar usando um terno. Olha, eu já estou projetando o futuro, entendeu, gente? Então essa que é a realidade. Então a gente fica muito feliz com vocês. Fiquem com a gente, fiquem com essas pessoas que estão falando sobre esse assunto, que é muito importante, gente. Vamos ouvir o Luiz. Fala, Luiz. Solta o verbo pessoal aí, que eu sei que tem coisa boa lá no canal. Sim. Esse ano de 2023, né, e faz tempo que eu estou sentindo um chamado de falar mais abertamente de muitas coisas que eram meus estudos, né? Então eu estou estudando essas coisas desde 2018 aí. 2020 deu uma acelerada nesse processo de despertar de consciência muito grande para mim, e conforme eu fui passando por algumas transições, né, eu pedi a conta do meu trabalho, tudo lá, mano, fiz uma transição grande de carreira também, atendi durante um grande tempo como terapeuta, produzi alguns treinamentos, alguns protocolos, só que agora, desde o final de 2020, eu senti um chamado muito grande de repaginar totalmente os meus conteúdos. Então, a partir de janeiro agora, eu até ano passado, eu acabei limpando alguns conteúdos antigos meus do canal, que eu falava um pouquinho mais de mentalidade das coisas, e eu quero agora falar de despertar da consciência, que é o assunto que eu sinto que estamos pressionados a falar, e tem muita gente passando por um monte de coisa que a gente muitas vezes não tem essa consciência, que acha que é algo psicológico, que tem uma ansiedade, que gera uma depressão e um monte de sintoma, que às vezes é esse chamado interno para esse rasgar do véu, né? E eu venho hoje experimentando muitas coisas, e tem coisas ocultas que eu posso falar abertamente aqui, que nem eu tô falando para vocês, tem coisas que não posso falar justamente pelo que a gente comentou aqui com o Ivan, né? Então eu tô montando uma plataforma mais privada para justamente levar uma linha desde a pessoa que começa a despertei, e agora, Luiz? Cara, não consigo mais pertencer às pessoas, tô me sentindo meio diferente, né? Tô com uma ansiedade, tô com um desequilíbrio emocional, tô tendo um monte de sonho diferente, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Cara, o que eu faço? Então eu tô montando uma linha desde o início do seu despertar até um despertar mais profundo, que vai chegar num nível de ascensão, né? Ser o mestre de si, né? Na verdade, o que é o despertar? O que é a ascensão? É simplesmente você relembrar quem você é. Tudo tá ligado com essa questão primordial de quem nós somos. Quanto mais você vai linkando essas pecinhas de quebra-cabeça, você vai percebendo que existe algo muito maior além dessa realidade que nós experimentamos aí, que a gente chama de terceira dimensão, que a gente experimenta aí através dos 5 sentidos. Então eu estou montando uma linha, um caminho, né, que eu vou colocar 3 níveis de consciência aí, onde as pessoas vão começar a despertar. Comecei a despertar, cara, eu preciso trocar minha informação, eu preciso me redescobrir quem eu sou,
né? Quem eu sou, quem não sou, quem é meu verdadeiro eu, quem é meu falso eu. Então, conforme eu for me redescobrindo, vai começar a chacoalhar tudo dentro de você. E aí você precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, tem a Morphos na jogada, que tem toda uma potencialização de energias aí, vários protocolos aí que eu já experimentei em milhares de pessoas, né? E tive feedbacks muito bons, e onde eu vou chegar no terceiro nível, que é para você literalmente ascensionar, para você se tornar mestre de si, para você entender aonde você está inserido, resgatar o seu poder de co-criador aqui nessa realidade, para você ir além dessa realidade, né? E aí é onde eu vou rasgar um pouquinho mais o véu, falar desse controle que existe, falar como que de fato você chega nesse portal para a quinta dimensão, quais protocolos. Então eu estou criando toda uma plataforma, reestruturando todo o meu assunto, vou começar a trazer mais convidados que falam desses assuntos aí nos meus canais, né? Então é só uma repaginada, porque o meu chamado interior agora está muito forte de ajudar as pessoas nesse caminho, que é o que eu estou passando, tá? O caminho que eu descobri, que eu estou usando na minha vida, para o despertar espiritual, a expansão de consciência, e você chegar no momento de ascensão para o que chamamos aí de quinta dimensão. Então, essa é a minha nova missão aqui a partir desse ano de 2023, até eu ficar nessa projeção terrena aqui. Show demais, Luiz! É maravilhoso, que é nem um padre amigo meu, ele falava assim, falei, padre, tem como a gente matar o ego? Tem, morra. Simples assim, porque depois que você venceu o ego, o que você vai ficar fazendo aqui? Exatamente. Você transcende. Então você vamos levar o que tem fora daqui, você fala assim, ali, cara, eu não quero mais o que tem aqui, eu quero o que tem fora daqui, que é muito mais divertido. Querido Ivan, vamos lá para suas considerações finais, que são sempre aí conteúdos incríveis, a última frase do Ivan. Bora lá, Ivan. E primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Luiz Borges pela sua presença aqui na Quinta Quântica, que abrilhantou nossa noite e com certeza instigou muitos de nós a pesquisar, a procurar, a com certeza ser os mestres da nossa vida. Gratidão a todos que nos acompanham toda quinta-feira às 20 horas. Para quem está chegando agora, entre no canal Evolução Quanto, playlist Quintas Quânticas. Eu já perdi as contas, já passaram de 100, 110 ou 115 conteúdos fantásticos, Quintas Quânticas, com inúmeros convidados, inclusive com o Luiz, que participou com a gente aqui inúmeras vezes. E tudo isso, gente, faz parte de transição planetária, transição de vida, transição de consciência, que se baseia justamente no conhecimento. Quem tiver o conhecimento terá a liberdade. Por quê? Porque a liberdade de pensar, a liberdade de escolher, a liberdade de saber que nós somos parte do todo, nos auto-experimentando. E isso você ganha com como? Com conhecimento, buscando, pesquisando, se interessando. Então, faça parte dessa transição planetária com todos nós. Gratidão, professora Flávia, professor Jonas. E segunda-feira tem GPS Terapeuta. Participe, que é fantástico. Vamos ter uma convidada especial, a Ana, vai estar aqui falando. Ana é arquiteta. Ana teve uma expansão consciencial incrível, gente, incrível. Não, esse aí vocês vão ter que ouvir, porque, inclusive, só vou dar uma palhinha, depois dessa expansão, ela foi para Portugal. E foi para Portugal. Todo mundo que tem uma expansão vai para Portugal, eu vou também. Olha aí, o professor Jonas, nós vamos fazer uma caravana para setembro, né? Gente, vocês me vêm brincando, mas vocês precisam me conhecer em sala de aula, dando o curso Cura Quântica com Hipnose. Ontem, né, a Carmen, a segunda-feira a Carmen falou assim, o professor Jonas falou, eu sou pedagogo, mas eu nunca dei aula. E aí a Carmen escreve pra gente aqui no chat, ué, e aquele que eu vi lá no curso Cura Quântica com Hipnose, não tá dando aula, tá fazendo o quê ali? Ah, ali, gente... É um passeio, né? Queridos, nossa gratidão, Luiz, beijo para você, beijo naquele
herói da resistência lá. Aquele menino nos ensina assim dia a dia. Quem acompanha o Luiz, o pessoal que está aqui, sabe do que eu estou falando. Eu fiquei tão emocionada. Ontem o Luiz gravou um story e aí falou para ele, fala aí para a galera que o papai está convidando para ir para a live, e ele imediatamente fez uma expressão assim, que quem observou, o coração ficou, nossa, como é lindo. Isso, vai lá sim. E assistam, vocês precisam expandir essa consciência, pessoal, vai lá. E ele fez assim, uma expressão, só aquela expressão eu já fui para a 11ª dimensão, viu, Luiz? Foi grandioso mesmo a expressão daquele nosso lindo menino lá que tem ensinado muito. Um beijo para suas meninas, um beijo para a Priscila. Deus abençoe a todos. A gente está aqui sempre juntos, torcendo. E claro, né? Comemorando muito aí pelo sucesso. Cada vez mais pessoas aqui aplaudindo, dizendo eu não te largo mais, eu não te deixo mais, Luiz. Então a gente fica muito, muito feliz de poder participar disso tudo também. Exatamente. Querido Ivan, né? Se não fosse tu, querido, não tinha Quinta Quântica, a gente não estava aqui, não tinha Morfose, nada disso estaria acontecendo. Então, um beijo no seu coração também. E na semana que vem nós estamos aí com outro convidado especial na Quinta Quântica, trazendo aí as crianças, né? Índigo, cristal, arco-íris, e o que elas têm para nos oferecer aí, para nos ajudar nessa transição planetária. No mais, professor Jonas? No mais, queremos agradecer a presença de todos, a presença do Luiz Borges, que delícia ter você. Você é um cara que me conquistou desde a primeira vez que conversou comigo, tenho certeza disso, viu? O trogloditão aqui te amou desde o primeiro segundo que você conversou comigo. Como é que é? Os brutos? Os brutos também amam. Você precisa assistir esse filme, viu? Os brutos É também recíproco, amam. Jonas, né? É só gratidão. Toda vez que eu venho aqui também, eu já sinto a energia de vocês, então, só gratidão. Todo esse papo que a gente vem tendo aí, né? Cada vez mais a gente percebe a nossa evolução e realmente os trabalhadores da luz aqui estão mostrando as suas caras, né? Com certeza. E eu acho que esse chamado interior aí, vocês, sem dúvida nenhuma, estamos juntos nessa jornada, então não tem nem o que falar, só agradecer mesmo cada um de vocês, né? Grande parte desse processo que eu passei também veio, né, de muito contato e troca com vocês, né, que me ajudou a expandir muito, ganhar muito conhecimento, e a gente entende que nessa jornada aqui tudo é troca, né? Quanto mais a gente troca, mais a gente cresce. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. Então, estamos juntos nessa jornada e vamos para a quinta dimensão, todo mundo junto. Exatamente. Dá um beijo no Dudu e fala que foi a tia Flávia que mandou. Ele vai saber. A hora que você beijar e falar que a tia Flávia mandou, ele vai sentir lá o meu coração. Beijo para você, querido. Falarei. Tchau, Ivan. Beijão, queridos. No demais, tchau, queridos. Pessoal. Muita paz. No demais, muita paz, muita luz. Muita luz. E até a próxima. Segunda, até 19. Até lá. Tchau, tchau.